Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 12 de Marcos. Aqui estamos nós mais uma vez, como é de praxe, né? De domingo a sexta-feira, nós nos encontramos para cada dia ler um capítulo da Bíblia. Como vocês sabem, eu estou aqui há bastante tempo, desde lá do Antigo Testamento, né? Porque eu entendo que Deus, a história da Bíblia é uma história contínua. Várias vezes Jesus vai falar coisas no Novo Testamento que a gente só consegue entender quando a gente viu, leu e entendeu lá no Antigo Testamento. Então, o objetivo aqui do canal é esse, é ajudar aí pessoas, né, eu sou uma pessoa que ama ler a Bíblia, que realmente ela é tipo a melhor fonte, assim, que eu pego, apesar eu gostar de assistir cultos, outras pregações, seja, né, aonde eu estiver, na minha igreja ou pela internet, mas a minha fonte aí de inspiração, de vida é realmente a Bíblia e então eu trago aqui um pouco também, porque eu acho que deveria ser de mais pessoas, de todo mundo, na verdade. E pra gente conhecer um pouquinho, então eu trago aqui um pouco da minha perspectiva, daquilo que o Senhor tem derramado no meu coração. Por qual motivo? Porque eu entendo que para algumas pessoas que estão começando, às vezes é um pouco difícil de entender, né? E aí o Senhor, fala coisas comigo. Como eu disse, eu tô aqui desde o Antigo Testamento, desde o capítulo 1 de Gênesis, e nunca eu deixei de ter uma palavra, um direcionamento, um entendimento a respeito de cada capítulo lido. Então, eu já li a Bíblia mais vezes, mas eu sei que no início pode ser difícil mesmo, ou até para quem já tem mais tempo, mas que está lendo assim a Bíblia de maneira isolada ou pegando versículos sem textos, fora do contexto. Então acaba que fica um pouco mais difícil de entendimento. E por eu já ter passado aí por essa jornada, por essa caminhada, acredito que Deus tem colocado dentro de mim um discernimento, um entendimento, que é o meu interesse em passar aqui. Então é isso, eu faço isso através de leitura aqui da palavra, né? E quando sobra um tempinho eu trago, né, algumas considerações, e eu também faço isso pelo Instagram, através de textos. Eu também tenho aí uma comunidade no qual eu quero te convidar a fazer parte, chamada Comunidade Online Eu Escolho Cristo Todo Dia. É um grupo ali onde a gente se reúne para viver a Bíblia na prática, né? Para colocar ela de fato aí em prática. E eu tenho vivido para isso, tenho me entregado a isso, me dedicado a isso. Lá também é um local onde eu posso estar compartilhando como é que se diz? A gente faz desafios, né? Eu também faço indicações de livros, disso, daquilo, filmes, séries, enfim, gente, é bem legal se você tá aí querendo, sabe, convidar mais a Deus, sabe, para encontrar um lugar que nem eu tô, né, eu coloquei aqui esse louvor aqui do Jesus Cop Music juntamente com os Bravos e o Paulo Vicente, que fala encontre, calma, deixa eu aumentar pra gente ouvir. É muito lindo esse louvor, encontre aqui, acho que é esse o nome, não lembro. Que na sala do trono você encontre aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. Então é isso. Se você tem interesse em fazer o Senhor mais chegado seu,
né? Se você tá com essa chama no seu coração de convidar o Senhor para fazer mais parte da sua vida. Espero que eu possa contribuir com a sua vida, seja por aqui, seja no Instagram, seja na comunidade. Vai ser um prazer para mim. E é isso, o link vai ficar aqui na descrição de todas as coisas. Vamos orar, que eu já passei demais e o capítulo de hoje é bem longo. E aí a gente, pra gente não perder tempo aqui, para se der tempo a gente faz algumas considerações no final. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti a leitura deste capítulo. Te pedimos, abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Dá-nos perspectiva de vida, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por curas, eu oro por milagres, eu oro por restauração aqui na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bora, gente. Vai dizer assim. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele o mandou pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá matar aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Depois, mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então disse Jesus: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Alguns saduceus, os quais afirmaram que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto,
No dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como anjos do céu, e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. O mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este. Escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, e também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chamou o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro, então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém. Bom, esse é o capítulo 12, então, de Marcos, temos ainda um tempinho. Eu quero começar pelo que a gente estava conversando aqui no início. Na verdade, é tudo muito importante. Eu vou começar por aqui, se der tempo a gente volta. Se não, você já sabe onde a gente continua essa conversa, se você tiver dúvida e quiser aí uma orientação, né, e ajuda, né, para continuar aí, né, se eu conseguir e puder te ajudar em relação a isso. Então, a comunidade é o lugar onde nós podemos estender um pouco mais essa conversa. Mas aqui, então eu quero começar ali pela parte dos saduceus, que Jesus vai falar que eles que eles estavam errados por não conhecer nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Então, por quê? Qual era o entendimento deles? Eles viraram para Jesus. Ai, deixa eu pegar um pouco.
Eles então viraram para Jesus e falaram: Jesus, tá, o que acontece? Os saduceus faziam parte de dizem que é de uma seita, né? De um grupo ali que era guiado por uma doutrina específica. Os fariseus eram uma doutrina, os saduceus eram outras, enfim, aí depois surgiu o cristianismo, que foi os cristãos, no caso, né? Em Atos, isso já mais para frente. Mas os saduceus vai dizer que eles acreditavam que não havia ressurreição. Então, e Paulo mais pra frente, cara, ele vai bater muito nessa tecla. Por quê? Porque a ressurreição é tudo pelo qual Jesus veio fazer, né? Pra gente, então, poder ser livre, né? Das garras da morte, do pecado, do inferno, enfim. Então, nossa, ficou escuro. Então, os saduceus vão até Jesus e lançam nele como quem diz assim: olha o problemão que vocês que acreditam na ressurreição estão arranjando para si, Jesus. Então, eles vão dar ali um exemplo. Não sei se era um exemplo imaginário ou se era um exemplo da família deles mesmo. Mas vai dizer que um homem, né, tinha 7 irmãos, casou com uma mulher e morreu sem deixar filhos. Então, a mulher, conforme a lei de Moisés lá atrás, né, precisava deixar um descendente para aquela família, então ela foi casando dentro da mesma família, só que nenhum deles deu filho, né, assim como tinha acontecido também numa história lá atrás. E aí eles falam, né? Então essa mulher casou com 7 irmãos, os 7 morreu, depois ela morreu e ninguém deixou filhos. Enfim, aí quando vocês falam que vai haver ressurreição, me diz uma coisa, Jesus, como assim? De quem então ela vai ser mulher? De quem agora ela vai ser esposa? Olha o problemão que vocês estão arranjando com esse entendimento de vocês, com essa linha doutrinária. Aí Jesus vira e fala: vocês não estão entendendo, sabe? Vocês, em primeiro lugar, acham que quando vocês ressuscitaram vai ser a mesma coisa que aqui. Não é. Existe um corpo glorificado, e isso Paulo vai falar muito nas cartas dele. É um novo céu e uma nova terra, do qual vai haver sim o governo de Deus sobre toda a terra. E vai haver, que mais? Mas não vai ter mais essa questão de casamento. Casamento existe nesta era para que assim, né, a descendência se multiplicasse. Mas no céu já não vai mais haver casamento. E aí, Jesus vai falar assim: vocês nunca leram no livro de Moisés o que está, e vocês vão ser como anjos, né? O que está escrito sobre a ressurreição. Aí, Jesus vai tocar num ponto-chave. Vai dizer assim: vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Então, Jesus está falando o seguinte: deixa eu contar uma coisa para vocês. De fato, há essa terra, mas das duas, uma. Ou sempre vai haver essa terra, ou Jesus não vai voltar, né, conforme a gente sabe, ou Jesus não vai voltar, porque e aí a gente não vai acreditar mais em novos céus, nova terra, nova Jerusalém, e isso e aquilo, porque vai ser sempre essa terra, vai ser sempre a mesma coisa acontecendo aqui. Ou todo mundo vai morrer, ninguém vai ressuscitar, e aí Deus vai ser o quê? Deus vai ser Deus de mortos.
Deus, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Sim, vai haver. Sim, o nosso pensamento, a nossa esperança é que há sim um novo governo, novos céus, nova terra, corpo glorificado. É nisso que nós acreditamos e a palavra de Deus daqui por diante vai nos falar muito a respeito disso. Por isso que é tão, tão, tão importante a gente conhecer, para a gente ter essa firme esperança, porque senão quando você morrer acabou por você. E não tem nem motivo de você estar fazendo qualquer coisa boa aqui nessa terra, né? Nem motivo de você crer, nem motivo de nada. Amém, gente? Meu tempo se esgotou. Então, pra gente continuar essa conversa, é isso. Bora lá pra comunidade. Deus abençoe. Tchau, tchau.